Pergunta A da questão 10. Identifique esses fenômenos. Bom, observando a figura, percebe-se que na porção esquerda, ou seja, como mostrado em A, nós podemos definir como sendo o fenômeno chamado de dye swell, ou inchamento do estrudado, que é mais conhecido em português. Já na direita, como é mostrado em B, nós temos um certo grau de um defeito que é conhecido como fratura de fundido, e esses graus, cada vez mais elevados, serão representados por uma determinada grandeza, que nós explicaremos lá na segunda parte da resposta da 10, que seria na questão B. Resposta da alternativa B da questão 10. Explique a origem desses fenômenos, tanto do inchamento do estrudado, da swell, quanto da fratura do fundido. Começando pela explicação do primeiro. O inchamento do estrudado, ou da swell, é causado pela relaxação das cadeias poliméricas que foram estendidas à medida que esse material era estrudado e à medida que a tensão exercida nesse polímero é reduzida, próximo já da saída do perfil. Esse fenômeno está entre um dos mais conhecidos que são provenientes do processamento de materiais viscoelásticos, verificado na extrusão de polímeros fundidos ou massas poliméricas, caracterizando-se pelo aumento das dimensões na seção transversal do perfil estrudado ao sair da matriz. Como dito acima, é ocasionado pela recuperação elástica do material, mas falaremos mais a seguir. Aqui mostramos uma imagem onde mostra-se o perfil de extrusão, como que essas moléculas se rearranjam e por que elas, na saída da matriz, voltam ao seu movimento browniano, ocupando um volume maior e por isso acometem o espessamento desse perfil. Explicando mais no passo a passo o que está acontecendo, temos o seguinte: as cadeias poliméricas que se encontravam enoveladas antes de passar pela matriz estendem-se e alinham-se na direção do escoamento nas paredes do interior da matriz, devido às forças elongacionais, e elas ali estão organizando-se. A imagem mostra pra gente. Ao sair, o movimento browniano, que ocasiona o emaranhamento dessas cadeias poliméricas, faz com que elas enovelem-se novamente à medida que a tensão exercida no polímero é reduzida. Isto faz com que ocorra um encolhimento longitudinal e uma expansão lateral, aumentando o volume ocupado por essa molécula, que, por conseguinte, isso multiplicado por zilhões de vezes, aumenta o diâmetro do perfil. Até a terceira lei da termodinâmica, sobre o aumento inevitável da entropia em todo o universo e sobre todas as coisas, suporta essa explicação de maior relaxação das cadeias na saída da matriz e, consequentemente, maior interação com outras, pois a elevação do caos, o aumento da entropia, e o aumento do volume ocupado por elas se traduz no efeito de inchamento ou dye swell, já visto nas imagens. Já o fenômeno de fratura do fundido pode ocorrer em diversos níveis de acordo com a taxa de fluxo e características do polímero. À medida que a vazão de matéria pela matriz é aumentada, a amplitude das ondulações fica mais forte. Isso é percebido. Ou seja, a distorção do estrudado ocorre quando a extrusão é realizada em altas taxas. Quando a taxa de cisalhamento é aumentada ainda mais, até superar uma certa taxa de cisalhamento crítica, podendo levar o estrudado até mesmo a uma falha catastrófica, ou seja, a quebrar. Daí o nome fratura por fusão ou fratura do fundido. As altas velocidades de extrusão causam o fenômeno, esses picos de cisalhamento, também conhecidos como turbulência elástica pela explicação de Tordella, que causam distorções leves e superficiais, seccionamentos do tipo bambu, passando pelo efeito de ondulações críticas e expressivas, que prejudicam totalmente as características morfológicas e dimensionais do produto, como pode ser visto na imagem. Esses fenômenos não são totalmente compreendidos e parecem ter origens diferentes, mas a princípio essas são as explicações. Acredita-se que a fratura por fusão se origina na região de entrada da matriz quando o material está sendo afunilado para o capilar a partir do reservatório da matriz. Em uma extrusora, isso corresponde ao ponto em que o material fundido se move para a parte paralela da matriz. Outros efeitos complicadores também ocorrem na parede da matriz. A imagem abaixo ilustra isso. Na imagem em anexo, ou que está aqui aparecendo na tela, são mostrados diversos perfis. Essa imagem foi inclusive mostrada em aula. E esses perfis estrudados, eles têm uma progressão aí. Cada um deles tem uma taxa de cisalhamento maior do que o outro. Então, perceba que a turbulência é cada vez mais pronunciada e prejudicial, proporcional à extrapolação da taxa de cisalhamento infracrítica, ou seja, acima dessa taxa de cisalhamento crítica para esse material, já começa a ocorrer esse tipo de deformação, essa turbulência que prejudica a qualidade, né, morfológica e dimensional desses perfis.